parabéns pela mediação, acho que vocês foram muito bem. Eu acho que teve, assim, umas sacadas muito boas, eu vou comentar. Teve o início, né, começando do início, eu acho que foi, vocês explicaram bem o processo de mediação, o que é. Teve um detalhe só, que eu fiquei assim até em dúvida na hora dele, que você perguntou assim, na hora que você estava explicando, você perguntou se eles queriam ou não fazer intervalo. Eu acho que isso é uma coisa assim que não se pergunta, quem decide se faz ou não, conforme o andamento é vocês, não pergunta para eles. Né? Não sei, pelo menos assim que eu entendo, talvez isso daí não era algo assim para ter perguntado, né? Mas enfim, até bom assim como a gente está estudando, né? Eu acho pelo menos. Eu achei que vocês foram super bem. Agora, no início, eu percebi assim que elas estavam falando, não sei se vocês perceberam, mas vocês dois, talvez, vocês estavam escrevendo, os dois ao mesmo tempo, assim, pararam e não estavam olhando para ela, estavam escrevendo, tanto é que elas olharam para mim. E aí eu ficava tentando, assim, tipo... Não, assim, eu olhava, mas eu tentava, assim, não ficar encarando direto, porque eu era observadora, né? Elas não estavam falando para mim, mas como faltou esse olhar, é o olhar desse tipo, né? E eu sei que é difícil, assim, tipo, anotar e prestar atenção ao mesmo tempo, mas é uma coisa, assim, que eu acho que a gente, de modo geral, tem que treinar isso, porque enfim, eu senti isso porque eu estava como mediadora, né, ou como observadora, e eu via os dois olhando e elas olharam, direcionaram o olhar para mim. Eu acho que é uma coisa assim mais para observar. Eu achei assim que teve uma hora, Fê, também, que você falou assim, estava meio desequilibrado. Eu acho assim, eu não sei, mas eu acho que a gente não precisa falar para elas, assim, tá desequilibrado, a gente que tenta equilibrar, mas não precisa falar, olha, vocês estão como se de algum modo, sei lá, tipo assim, tivesse, ou ela se sentisse na necessidade de falar mais, se sentisse restringida de alguma forma. Eu acho que a gente tem que fazer isso, talvez sem falar, assim, para elas, né? E aí teve uma hora assim que você falou para ligar, você quer falar alguma coisa, mas logo em seguida não deu tempo dela falar e você já puxou a fala para você. Então eu acho que assim, eu acho que no final ajudou o que você falou, inclusive, mas talvez faltou deixar esse tempinho assim para ela falar. Não, no final assim, não atrapalhou, muito pelo contrário, acho que o que você trouxe ajudou ela a refletir, não lembro agora. Na verdade, eu fiquei em desespero, porque a Marieta não parava de falar e você filmou. Eu preciso fazer. E o Denner também, a gente se olhou, né? O Denner tava assim. E ela não parava. Daí eu desesperei. Foi isso. Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente pensar, né? Como equilibrar sempre. Eu podia até conversar assim entre a gente, assim, para pensar como intervir, sem falar para a pessoa, olha, tá desequilibrado, né? Tipo, que estratégias a gente consegue ter? Eu acho que é uma coisa assim, eu me coloco assim, porque talvez eu não saberia lidar, mas que estratégia a gente pode usar, fica pra gente estudar, isso eu acho, né? Sim. Porque vai acontecer bastante. Vamos falar mais. Até bom, assim, fica para o grupo, né? Como eu expor. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Aqui eu fui anotando algumas falas dela para eu tentar entender. Eu achei muito bacana a coisa que você fez, que assim, as duas você conseguiu resumir e você conseguiu trazer para elas a pergunta do que é o diálogo para cada uma. Eu acho que ajudou, porque estava assim, tipo, só na queixa, e quando você fez essa pergunta, eu acho que ajudou a elas, até para elas reorganizarem isso na cabeça delas e assim conseguir expressar melhor o que exatamente dentro do diálogo era a queixa mais específica. Depois o Denner ainda deu uma Foi, aí o Denner ajudou. Nessa hora, assim, os dois juntos, assim, vocês trabalharam bem juntos. Mas também já estava querendo perguntar isso. Legal. Você só levantou a bola. Daí você perguntou, o Denner entrou, eu acho que nessa hora vocês ali fizeram uma boa. Os dois também, é verdade, você continuou dentro do mesmo processo e ajudou bastante. Deixa eu ver.
eu acho que vocês pegaram bem, assim, a queixa delas, conseguiu resumir, assim, a queixa e trazer a questão do diálogo e não focar, assim, de focar no que era o problema, assim, por trás da queixa, digamos assim, né? Tipo assim, avisou e não fez, e aí, vai tirar, não dá, não, vocês conseguiram trazer, assim, o que era a real necessidade, digamos, de cada um. E aí eu acho que, e essa pergunta, quando vocês entraram nisso, acho que foi um momento, assim, que mais ajudou a trazer a necessidade. E aí elas parecem que se desarmaram mais, né, depois. Eu acho que no final, por mais que a Maria falou mais, ali deu uma sensação que a Lívia parou para ouvir realmente ali o que a Maria estava dizendo. Então, assim, apesar de ter ficado desigual, eu não sei se tem que preocupar tanto, porque ao mesmo tempo, parece que foi necessário ali. A Maria estava trazendo demanda ali e a Lívia, assim, parece que foi um momento que ela conseguiu entender o que a Maria estava trazendo e ela também se desarmou. E as duas ali parece que deu uma enxaguada, sabe? Talvez tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Não, eu tava com... Porque tem relação de poder. Não, sim, eu fiquei pensando assim, a gente tinha que ter falado, eu pensei, será que a gente tinha que ter falado alguma coisa de relação de poder, né? Mas eu pensei, não vou falar porque não mandou. Só que eu tive que me controlar muito, porque como eu sei do caso, eu tô totalmente com a Marieta, entendeu? Então pra mim foi bem difícil. Foi bem difícil. Outra coisa que eu não lembro quem falou, mas que você, eu acho que os dois trouxeram junto essa coisa assim, tô vendo que tem frustração dos dois lados, tô percebendo que os dois lados estão falando da questão da falta de comunicação, necessidade do diálogo, focar no comum. Então eu acho que isso daí vocês conseguiram fazer bem, assim, na minha visão, né? Deixa eu ver. Teve uma hora ali no final, eu acho que foi bom, mas foi engraçado porque parece que vocês estavam querendo fechar e elas estavam querendo continuar. Aí eu assim, só que foi bom porque o negócio fluiu e você estava sentindo que parecia que não estava fluindo mais. Aí eu queria terminar, mas aí o Denner trouxe, tu trouxe uma pergunta ali, mas o que é? Tu trouxe outra coisa. Eu não lembro, mas tinha uma coisa que não resolveu. Aí depois tu viu que não ia adiantar e falou, não, tô vendo que não vai. Eu lembro que, tipo, assim, o Denner trouxe alguma coisa dos pontos. Eu não lembro o que é. É isso, não, essa foi a tarefinha que ele deu. Foi antes da tarefinha. Mas aí parecia que ali ia acabar com a tarefa. Só que aí elas continuaram, assim, também, né? Elas queriam. A Maria queria desabafar. Teve dois momentos que eu senti que você estava tentando fechar, mas daí ela continuava, mas só que ao mesmo tempo, assim. Foi bom. A mediação é delas, né? Poderia ter dado alguma coisa assim, né? Mas tipo, talvez, enfim, dependendo do momento, talvez você teria que frisar, mas eu acho que não era, porque tinha. Eu estava sentindo que elas queriam falar, mas elas estavam falando mais do mesmo, elas não estavam avançando. Eu tinha essa vontade de falar, mas aí por isso que talvez a gente dá uma suspendida agora para retomar uma tarefinha, me parece que assim, elas vão refletir tudo mais no. Eu fiquei com medo quando a Lívia falou assim, você queria resolver essa situação que eu pensei comigo? Porque ela falou isso e já fechou o caderninho. Eu pensei, ela vai levantar. Aí a Maria tá, claro! Estou tentando olhar o que foi essa questão que eu acho que falou de estabelecimento do diálogo, aí falou de melhorar a comunicação, acho que deve trouxe alguma coisa assim, de melhorar a comunicação. Deixa eu ver. O que é diálogo para cada uma, né? Teve alguma coisa que eu acho que falaram da convergência de entregar o trabalho. Eu acho que o Denner comentou alguma coisa de não avançar em um ponto comum. A dinâmica do diálogo. Vocês começaram a trazer a importância da dinâmica do diálogo. Vocês trouxeram isso para elas assim, de maneira clara. Eu achei legal, assim, isso, tipo. Naquele limite, né, de não propor, né? Falar, veja se vocês pensam bem a respeito disso. Agora eu tô pensando só assim, fazer pergunta. O que você acha que você poderia? Como que você. Não, pode concluir. Pra você? Eu entendi isso, você já conclui. Quer dizer, eu entendi, você tem que falar mais. Mas depois jogar perguntinha, né? É difícil.
Mas eu acho que foi isso, assim, tô tentando ver aqui. Eu acho que é isso, assim, a questão da dinâmica do ponto. Teve uma hora, assim, teve alguns momentos que eu fiquei em dúvida, assim, de algumas proposições, se era uma coisa que realmente chegava a ser intervenção ou não. É o limite que eu tô te falando. Esse limite, assim, aí eu não consigo nem explicar, porque é uma coisa que eu fiquei em dúvida. Por exemplo, quando você falou dessa questão de errado, do que é bom e do que é bom. Eu fiquei em dúvida, será que isso é uma direção, uma opinião sua? Olha, faça tal coisa, não sei, ou faz parte. Não, mas aí é Não, uma é uma tarefa. tarefinha. É uma É uma tarefa. tarefinha. Aí a gente tem que falar, ó, pensem nisso, façam isso. Uma coisa assim que eu anotei aqui é que no final a Maria falou, e eu achei que faltou um pouco um fechamento da Lívia depois, assim, porque ela entendeu, parece que ela processou, concordou, trouxe, mas assim, faltou dar esse tempo. Mas posso dizer que me pareceu que ela concluiu física, corporalmente? Ela não falou, mas ela, tipo, deu as coisas lá, entendeu? E o semblante ficou, aí... E como toda hora que começava a falar, tava dando muito... Aí eu falei, Não, eu senti que essa essa mediação ela não ia terminar hoje. Não. Porque não tinha como. A Lívia não tem, na verdade, esse caso, não sei, mas esse caso ele não tem solução. Porque a Lívia está atendendo uma ordem e ela já quebrou a confiança da equipe. Ela já impôs para a equipe e não defendeu a equipe, que era o desejo da equipe. Então já quebrou. O que a gente estava tentando resgatar aqui era fazer a Lívia entender que ela tem que consultar a equipe. É o daqui para frente. Daqui para frente. E a Maria entender que não vai mudar. Então, eu percebi que a Lívia entendeu, mas talvez faltou ela falar. Mas eu acho que aí é na próxima sessão, assim, tipo, na hora que eu não sei se a Maria entendeu que não é reversível a situação. Não, mas eu acho que ela ela vai. entendeu. Ela falou que ela vai. Mas ela tava assim, eu quero os motivos. Ela falou. Não, mas eu acho que ela entendeu. Tanto é que elas ficaram de cada um olhando. Eu acho que na hora que eles viram de cada um ver onde errou, que parece que ela baixou a guarda assim, e falou de próxima vez tentar consultar a equipe antes e tal, aí eu acho que ela parece que atendeu ali. Apesar de não ter acabado, eu acho que deu uma. Assim, foi uma boa fechada de sessão, Tem que retomar. Enfim, de mediação, né? Que eu acho que as duas saíram reflexivas de olhar assim o que tanto ela de parar de pedir para ir para lá, mas assim a Lívia de ok, vamos ver junto com a equipe. Eu só fiquei numa dúvida se teria que de algum jeito convidar os outros membros da equipe para participar. Eu fiquei com essa dúvida. Porque não tem como as duas resolver. Não, porque é a equipe. Se não resolve com ela e chega na equipe. Mas daí vem a equipe e vem piores, imagina. Não ia ser. Eu acho assim, como ela que sugeriu e ela que eu acho que teria que resolver aqui. E sair um encaminhamento delas, talvez? E aí, a gente poderia propor, talvez a gente incluir mais gente. Eu acho que não. Não sei. Nessa dúvida, quando a gente percebe que tem mais gente envolvida, eu acho como que a a chama? gente tem que resolver entre as duas. E ponto. Que foi o que veio aqui. E aí, se não resolver e as outras pessoas quiserem trazer, daí já é outro processo. Eu acho, né? Posso estar enganada. Então, porque. Não sei. Também não sei. É que eu acho que teve uma vez que teve uma que a gente fez, que eu acho até que era você e Isabela, não lembro, Isabela, que tinha uma situação parecida, que a Isabela estava trazendo uma situação da equipe. E estava eu e você como mediadora, inclusive, eu e a Lívia. E aí eu acho que a gente trouxe alguma coisa assim, que talvez assim, que ela estava meio, vou levar para a equipe e volta. E eles falaram que isso poderia ser pior, assim, botar mais nele. Eu acho que eu lembro disso aí. Que poderia ser pior. Não sei. Porque ela queria, mas aí eu acho que. Tem que ver quantos profs, realmente